Isso eu sei porque eu já comentei a prova da ordem de São Paulo, todas as provas da ordem dos últimos 10, 15 anos, e do CESP Nacional, tá? De Minas Gerais, Rio de Janeiro, quando era separado nos vários estados. E o gabarito oficial qual que é? Que a nossa Constituição é rígida, pois o seu processo de mudança, como eu disse, formal, solene, complexo, rigoroso, dificultoso. Formal, solene, complexo, rigoroso, dificultoso. Por qual maioria? Maioria qualificada de 3/5 em 2 turnos nas 2 casas do Congresso. Para a gente já quase se despedindo do nosso encontro aqui, desse primeiro bloco, presta atenção. Há quem chame a nossa Constituição de super rígida. Meus amigos, super rígida é uma classificação possível. E quem assim chama a nossa Constituição é porque diz que a nossa Constituição tem cláusulas pétreas. Tem partes que eu não posso mexer para diminuir direitos. Então fica a crítica com relação, é uma classificação muito recente, você tem que tomar cuidado nos concursos públicos. Mas saiba, parte recente da doutrina chama a nossa Constituição de super rígida. E por quê? Meu amigo, porque ela tem um processo difícil de modificação, por maioria qualificada, como eu havia dito, e também porque tem as cláusulas pétreas, aquelas partes de difícil modificação. Ok? Então vamos fechar o nosso tema aqui? Então ficou assim, como é que é a classificação da Constituição, de uma Constituição, com relação à estabilidade, mutabilidade ou alteralidade? Estabilidade, mutabilidade ou alteralidade. Alguns chamam de quanto à consistência. A Constituição pode ser imutável, flexível, rígida, semirrígida ou semiflexível, ou, alguns chamam de superrígida, no caso, a nossa Constituição. Ok? Então, meus amigos, nós vamos agora ao segundo bloco, bloco Pergunte ao Professor. Vamos até ele, então. Meus amigos, começamos então o segundo bloco. Segundo bloco, Pergunte ao Professor. Vamos ver as dúvidas dos nossos amigos com relação ao tema que nós escolhemos. Vamos ver. Professor, como que pode ser classificada a Constituição quanto às suas mudanças? Olha que pergunta interessante. Vimos aqui, quanto às suas modificações, quanto às suas mudanças, como é que uma Constituição pode ser classificada. Então perceba o seguinte, o tema é classificação das Constituições quanto à sua mudança, quanto à sua estabilidade, mutabilidade ou consistência. Olha o nomezinho novo, consistência. Pergunta interessante. Se você tiver pergunta, manda pra gente também, Nosso e-mail é provafinal@lfg.com.br, ok? Então pode mandar a pergunta que nós vamos responder para vocês, da mesma forma que nós tivemos uma aqui, ok? Então vamos lá. Meus amigos, então falou lá, quanto às modificações, quanto às mudanças, como é que uma Constituição pode ser classificada? Fácil. Ela pode ser classificada em uma Constituição imutável, que não comporta mudança, ou uma Constituição rígida, difícil modificá-la. E o contrário da rígida? Olha lá, Constituição flexível, fácil modificação. Meu amigo, e aquela Constituição que tem uma parte difícil e uma parte de fácil modificação? Qual o nomezinho dela? Rapaz, o nomezinho dela é Constituição semirrígida ou semiflexível, ok? Semirrígida ou semiflexível. Cuidado, prestando provas na região sul do nosso país, eles adoram semiflexível. Norte, Nordeste, Centro-Oeste é Constituição semirrígida. Então ficou assim? Constituição, quanto à mudança, quanto à modificação de uma Constituição, ela pode ser, importante, rígida, semirrígida ou semiflexível, flexível e imutável. Vamos inverter a ordem? Olha lá, Constituição imutável, rígida, flexível, semirrígida ou semiflexível. Tema esse que costuma cair muito em provas, da OAB, a primeira fase. E quem faz a segunda fase em direito constitucional, pode ter certeza, pode ser uma pergunta interessante de prova, ok? Então vamos ver agora, nós temos mais uma perguntinha, vamos ver a segunda perguntinha? O que é uma Constituição imutável? Olha lá que pergunta interessante. O que é uma Constituição imutável? É aquela Constituição que não comporta mudança, ok? Então veja, hoje em dia seria muito difícil você encontrar uma Constituição imutável. Por quê? As Constituições dos países, na sua grande maioria, comportam mudança. Uma ou outra não comporta mudança, é lógico. Uma grande maioria, a tendência é ter modificação de seu texto constitucional. Então perceba,
A evolução do ser humano acarreta a evolução do direito. Como é que eu vou admitir nos dias de hoje uma Constituição que não comporte mudança? É até temerário, né? Então, uma Constituição deve comportar mudança, deve comportar alteração. Então, veja, interessante. Como foi dito no primeiro bloco, você está lendo uma Constituição de qualquer país do mundo e você não se deparou com as seguintes expressões, presta atenção. Das alterações da Constituição ou das modificações da Constituição ou das emendas constitucionais. Não se deparou. Quer dizer, você leu o texto inteiro da Constituição e não apareceu nenhum capítulo, nenhum título, nenhum artigo tratando da mudança da Constituição. Ora, se você não encontrou nenhum artigo tratando de mudança, essa Constituição não admite modificação. Agora veja que interessante, a nossa Constituição brasileira, ela admite modificação. E olha que interessantíssimo, através do quê? De emendas constitucionais, que hoje corresponde ao único meio de mudança da nossa Constituição, e de emendas constitucionais de revisão. Se ouvirem falar emendas constitucionais de revisão, são aquelas emendas constitucionais que eram feitas com um fundamento no artigo 3º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Veja o dado novo que nós trouxemos para vocês. Meus amigos, emenda constitucional de revisão eram modificações da Constituição que eram possíveis, seguindo os requisitos previstos no artigo 3º da DCT. 3º do ADCT, o que é isso? Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Significa o quê? Que a Constituição poderia ser modificada através de emenda constitucional de revisão, e essa emenda necessitaria, né, da aprovação da maioria absoluta do Congresso Nacional em sessão unicameral. E só poderiam ser feitas após 5 anos da promulgação da Constituição. Só após 1993. Quer dizer que esse era um mecanismo de mudança da Constituição. Perfeito. Emenda constitucional de revisão, fundamento artigo 3º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Passaram-se os anos e foram feitas apenas 6 emendas constitucionais de revisão. Não posso adotar mais esse sistema por decisão do próprio Supremo Tribunal Federal. Então, hoje, como é que eu posso modificar a Constituição? Só de acordo com os requisitos previstos no artigo 60 da Constituição. Percebeu, então? A nossa Constituição admite mudança, portanto, ela não é uma Constituição imutável, ela comporta mudança. Pergunta interessante, nós pegamos o gancho e aprofundamos num tema que nós não tínhamos visto com profundidade no primeiro bloco, ok? Vamos ver o que pergunta o nosso querido aluno. O Brasil já teve uma Constituição semi-rígida? Vejam que pergunta interessante, inteligente, pergunta típica de concurso de promotor de juiz, se o Brasil já teve uma Constituição semi-rígida. Vamos rever o que é isso para responder a questão corretamente? Muito bem. Uma Constituição semi-rígida, como foi dito anteriormente, também chamada de semiflexível, é aquela Constituição que tem uma parte de difícil modificação e uma parte de fácil modificação. E o Brasil, meus amigos, já teve uma Constituição semi-rígida, ok? Presta atenção. Se nós olharmos a primeira Constituição brasileira de 1824, então anote aí, vou repetir. A Constituição brasileira de 1824, ela é considerada uma Constituição semi-rígida. E por que ele é chamado de semi-rígida? Ora, uma parte de difícil modificação por maioria qualificada e uma parte de fácil modificação por maioria simples ou relativa. Então, a primeira Constituição brasileira tinha a possibilidade desses dois mecanismos, uma parte de difícil modificação e uma parte de fácil modificação. Quer dizer que eu vou encontrar, né, na doutrina, se eu pesquisar nos livros, você vai encontrar na boa doutrina que no Brasil já tivemos uma Constituição semi-rígida, ok? A parte de difícil modificação, uma parte de fácil modificação. Eu vou dizer só qual que é a primeira. É a primeira Constituição brasileira que era considerada semi-rígida. As demais são constituições rígidas, ok? Mas a primeira era semi-rígida. Lição de casa,
pesquisar a primeira Constituição, em qual artigo está previsto essa possibilidade de mudança de a parte difícil, modificação, a parte fácil, modificação. Ou numa boa doutrina. Não vou dizer qual é para você pesquisar.